Olá, meus caros alunos. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre a imunidade mediada por linfócitos T, ok? Relembrando, conforme a gente viu na última aula, essas células T efetoras, elas vão migrar para os órgãos linfóides, dos órgãos linfóides periféricos para o local de inflamação, onde elas vão exercer ali os seus papéis, ok? Os linfócitos TCD4, a gente relembra aqui, né, que essas células, também chamadas de linfócitos T auxiliares, elas têm o papel de auxiliar algum outro mecanismo mediado por outras células, ok? Então a gente pode citar aqui, por exemplo, a ativação de macrófagos na morte dos micro-organismos ingeridos. Ela vai estimular o processo de inflamação, certo? Então promovendo também a destruição desses micro-organismos, ok? Já as células TCD8, elas, ao se diferenciarem em células T citotóxicas, elas vão promover a destruição das células infectadas, ok? Beleza? A gente vai caminhar então um pouquinho para falar desse processo de ativação dessas células, diferenciação e os seus mecanismos efetores. A gente vai começar falando um pouquinho mais sobre a linhagem auxiliar, certo? Os linfócitos TCD4, certo? Eles funcionam para ativar macrófagos e também estimular os linfócitos B a secretarem anticorpos, certo? Então, ou seja, eles vão auxiliar em algum mecanismo esses outros conjuntos de células, ok? Para isso, esses linfócitos TCD4, isso aqui, olha, depois já de ativados, na última aula a gente viu o processo de ativação deles, eles se diferenciaram. Aqui a gente está falando da célula efetora já, ok? Então, essa célula efetora, ela vai produzir várias moléculas, ok? E também citocinas que vão estimular a sua resposta. Então, são moléculas de superfície e citocinas que vão gerar a resposta na célula que esse linfócito quer auxiliar, beleza? Então, a proteína mais importante de superfície localizada na célula TCD4 que vai agir nessa resposta celular são os ligantes CD4, ok? Isso aqui tem que ficar CD40, ok? Então, o ligante CD40 ele participa da resposta efetora do linfócito TCD4, beleza? O CD40 ele vai se ligar, o ligante de CD40 ele vai se ligar ao CD40, que é uma molécula que vai estar expressa tanto nos macrófagos quanto no linfócito B. Beleza? Então, esse CD40 ligante, o ligante de CD40, ele se liga no CD40 presente nessas superfícies, tanto de macrófago quanto de linfócitos B. E a gente também tem citocinas que são produzidas pelos linfócitos CD4, que também estimulam esse processo de efetor da resposta dessa célula. Certo? Então, a combinação desses sinais, dos ligantes de CD40 com o CD40 expresso nessas membranas, tanto do macrófago quanto dos linfócitos B, juntamente com essas citocinas, a gente vai ver um pouquinho mais sobre elas no próximo slide, esse resultado aqui vai combinar a sua resposta, certo? Essa resposta pode ser o quê? A ativação do macrófago, então ele vai tornar mais ativo na morte dos micro-organismos fagocitados. E também essa combinação aqui de respostas, que olha, tanto o ligante de CD40 quanto as citocinas também vão agir auxiliando o linfócito B na secreção de anticorpos com habilidades para agir contra aquele antígeno que foi apresentado pelo linfócito T, ok? Aqui a gente vai ter uma aula mais específica para isso, mas para tentar clarear um pouco mais as ideias, a gente tem que lembrar o seguinte: linfócito B produz anticorpo, certo? Anticorpo pode agir em diversos tipos de compostos, proteínas, lipídios, carboidratos, certo? Vários tipos de compostos, ok? Aqui, nesse braço da resposta imunológica, eu tenho aqui a produção específica de anticorpos contra compostos proteicos. Por quê? Porque eu tenho aqui um linfócito TCD4 apresentando um antígeno que é proteico, certo? Então, a produção de anticorpos contra carboidratos, lipídios, não necessita da atuação de linfócitos auxiliares, linfócitos T auxiliares. Apenas a produção de anticorpos contra proteínas é necessário a atuação aqui, que é do linfócito T auxiliar. Beleza? Então, nesse caso aqui, a estimulação de anticorpos contra antígenos proteicos.
beleza? Então aqui eu tenho esse braço, essa ligação aqui da resposta imune celular com a resposta imune humoral, a resposta via anticorpo, beleza? Então aqui que olha, eu falei com vocês nesse mesmo slide que eu tenho aqui a possibilidade de produção de alguns tipos de citocinas. E esses tipos de citocina eles são produzidos por subgrupos diferentes de linfócitos TCD4. Ok? Então essas células T auxiliares elas podem diferenciar-se em células efetoras em diferentes grupos. E esses grupos distintos eles são baseados nas citocinas que são produzidas, certo? Então eles produzem citocinas diferentes. Esses subgrupos de linfócitos T auxiliares eles são definidos aqui que olha, como célula TH1, TH2. Essas duas aqui, esses dois subgrupos aqui, eles foram os primeiros a serem identificados, por isso o nome 1 e 2, ok? E uma terceira população ela foi identificada como TH17. Então aqui, olha, não existe célula TH3, 4, 5, até 17 não. A TH17 ela foi dada esse nome aqui porque a principal citocina que ela produz é a IL-17, beleza? Então existem três populações aqui, três subgrupos de células T auxiliares e cada um vai ter uma reação imunológica, um papel diferente no nosso organismo. Beleza? Aqui, então, nessa figura aqui a gente tem um resumo geral das funções de cada uma, as citocinas que elas produzem. Olha, aqui a TH1 produz interferon gama, a TH2 produz L4, L5 e L13. Pessoal, não precisa decorar, saber o que cada célula, cada interleucina que cada célula produz, o papel de cada uma. Isso aqui é muito complicado a gente tentar ficar preso, decorar isso. Eu não vou cobrar isso de vocês no caso dos meus alunos. A princípio, a gente não precisa ficar muito preso a isso. Tá? Então, a gente vai tentar aqui entender o refrão dessa música, certo? Então, e não pegando ali a letra toda daquela música. Tá, ok? Então aqui, olha, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês percebam que é o seguinte, que célula TCD4 ela pode se diferenciar em três grupos distintos, cada uma vai produzir citocinas diferentes e reações imunológicas diferentes. A TH1 ela vai estar atuando aqui, por exemplo, na ativação de macrófagos. A TH2 ela vai ter mais uma resposta voltada para parasitas, para eumintos, ok? Já a TH17 para bactérias extracelulares. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses mecanismos aqui nessa videoaula de agora, beleza? Primeiro, a gente precisa imaginar que essa célula aqui, que olha, a célula CD4 virgem, ela não é diferenciada, certo? Então, lá no bloco passado de videoaulas, a gente viu o processo de maturação de linfócitos T. Aquilo vai gerar uma célula T CD4 virgem e T CD8 virgem, ok? Então, aqui que olha, a partir da exposição ao antígeno, essa célula T CD4 ela vai se expandir e vai se diferenciar. E essa diferenciação aqui, que olha em TCD4 auxiliar, ela vai se diferenciar em uma desses três subgrupos aqui, que olha TH1, TH2 e TH17. Como é que esse processo de ativação e diferenciação ele ocorre? Pelo próprio estímulo dessas células, ok? Então, a gente tem aqui a possibilidade de estímulos diferentes. Se essa célula TCD4 ela entra em contato com um antígeno proveniente de uma bactéria intracelular, ela vai se diferenciar numa célula TH1. Se ela entra em contato com antígenos aqui num processo lá da resposta da ativação, a gente tem aqui um conjunto, certo? Uma resposta que veio lá desde a imunidade inata, em conjunto aqui com a ativação da imunidade adquirida, a gente tem aqui, em caso de eumintos, eu vou gerar células TH2. Quando eu tenho aqui a possibilidade aqui de entrar em contato com bactérias extracelulares e fungos, a gente pode gerar aqui, que olha, células TH17, beleza? Então aqui, que olha, após essa ativação pelo antígenos e também pelos co-estimuladores, que a gente viu lá, né, primeiro e segundo sinal, essas células T auxiliares, elas vão se diferenciar nesses subgrupos, ok? Então, como é que a gente tem esse processo de diferenciação? As citocinas que induzem essa diferenciação, ok? Então, cada um desses processos aqui de estímulos vão gerar citocinas diferentes.
Então aqui que olha, eu tenho aqui a possibilidade de gerar citocinas como interferon gama. Aqui eu posso ter, isso no caso para TH1, certo? Então o TH1, as citocinas que induzem o seu desenvolvimento é a IL-12. Novamente eu foco aqui para vocês, não precisa decorar o que cada um está estimulando não, tá? Quero que vocês entendam que cada um aqui dessas respostas tem aqui um estímulo diferente. Então para TH1, eu tenho aqui principalmente a IL-12 agindo sobre a célula virgem, ok? E essa célula virgem vai se diferenciar em TH1, beleza? Dá uma limpada aqui, que olha, para as células TH2, a gente tem aqui que olha, a interleucina 4, a IL-4, a qual foi produzida ali pelas próprias células T, são produzidas pelas células T e por outras células, como por exemplo os mastócitos, ela vai induzir a diferenciação aqui, que é a célula TH2, beleza? Já a TH17, aqui embaixo, aqui, que olha, ela está associada principalmente aqui a esse fator transformante aqui de crescimento beta, ok? Que pode ser criado aqui por diversos tipos de células, em conjunto também com citocinas inflamatórias, aqui a IL-6 aqui também representada, a IL-1 que não está aqui nessa figura, mas ela também estimula esse processo de diferenciação, produzidos pelas APCs, ok? Então, cada resposta aqui que foi gerada por essa APC, diferentes respostas podem gerar um subgrupo diferente dessas células T, ok? E esses fatores aqui que, olha, diferentes, eles vão estimular fatores de transcrição dentro dessas células virgens, ok? Então eu tenho aqui diferentes fatores de transcrição envolvidos que vão estar estimulando aqui então a tradução aqui de citocinas, de genes que vão gerar proteínas ativadoras de transcrição que vai promover a diferenciação daquela célula, ok? Então aqui dentro de cada uma dessas células aqui, olha aqui, olha, por exemplo, interferon gama vai agir sobre esses diferentes tipos de fatores de transcrição aqui. O IL-4 já vai agir sobre outros fatores de transcrição. Já para o TH17, estes componentes aqui vão agir sobre outros fatores de transcrição. Então, cada um aqui vai ter uma resposta diferente, gerando, então, aqui uma maturação, formando uma célula efetora diferente. Beleza? Ficou claro? Basicamente, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que eu tenho micro-organismos diferentes, vão gerar respostas diferentes ao estimular a célula TCD4. Essas respostas diferentes que vão diferenciar o TCD4 em TH1, TH2 e TH17. Beleza? Vamos falar aqui um pouquinho de cada uma dessas? O TH1. As células TH1 elas vão estimular a fagocitose, certo? Mediada por fagócitos e o extermínio desses micro-organismos, ok? Então a TH1 ela vai produzir a interferon gama, certo? Então o interferon gama ele vai ativar os macrófagos, os fagócitos de maneira geral, a matar aqueles micro-organismos fagocitados. Esse processo aqui é o que a gente chama de via clássica de ativação dos macrófagos, ok? Então o macrófago, relembrando também, é uma célula da imunidade inata? É uma célula da imunidade inata, mas ela também pode atuar na imunidade adquirida quando ela é ativada pela TH1, ok? Pelas células TH1. E aqui ela vai ativar, então ela vai aumentar o poder de morte dela microbiano, certo? Então ela vai tornar mais ativo o processo de lise aqui, que olha, desses micro-organismos que foram fagocitados, beleza? A gente tem até outro braço aqui também de atuação desse interferon gama nos linfócitos B, mas a gente vai deixar esse assunto aqui para o nosso próximo bloco de aulas, que é quando a gente for tratar sobre os linfócitos B, beleza? O que eu quero focar aqui também? Essa estimulação do TH1, os linfócitos T efetores desse subgrupo TH1, eles vão reconhecer os antígenos microbianos, ok? E também necessitam de um segundo sinal. E relembrando, célula, tanto a TH1, TH2 e TH17, ela é CD4. Então elas vão reconhecer peptídeos associados ao MHC de classe 2, ok? Então, em resposta a esse reconhecimento,
a célula T, ela reconheceu aqui que, olha, esse MHC de classe 2, ok? E ela vai começar também a expressar o ligante de CD40, beleza? Lembra lá do segundo sinal? Então aqui, olha, o primeiro sinal aqui foi aquele processo de ativação da célula. Então o macrófago ele ingeriu uma bactéria, então ao ingerir a bactéria ele vai expressar esse CD40 e a célula TH1 ela precisa estar ativada aqui com o seu ligante de CD40. Só após esses dois sinais aqui, que olha, o primeiro sinal que foi o reconhecimento do peptídeo e o segundo sinal que foi o reconhecimento do CD40 do macrófago pelo ligante de CD40 e também com a produção do interferon gama, porque a gente está falando de TH1, esses dois papéis aqui, que olha, o CD40 e o interferon gama, é que vai ativar o macrófago. Certo? Então aqui que olha, esse macrófago ativado, o que ele vai promover? Ele vai aumentar o seu poder de destruição das bactérias fagocitadas, ele vai expressar um aumento de MHC e de coestimuladores. Olha aqui, vamos supor, tinha um macrófago aqui que ele tinha poucos MHC sendo expressos. Quando a gente tem aqui a ativação desse macrófago, várias moléculas de MHC vão ser expressas naquela célula, apresentando aqueles antígenos. E com isso eu tenho uma possibilidade aumentada aqui, olha, de chegar aqui mais linfócitos TH1 e tornar mais ativo ainda aquela célula, ok? Ficou claro? Além disso, eu tenho aqui também a produção de secreção de citocinas como TNF, interleucina 1, interleucina 12, quimiocinas, que vão estar agindo aqui também nos processos inflamatórios. Ou seja, é um boom de mecanismos que vão estar agindo aqui de maneira coordenada. Beleza? Pessoal, então aqui, dando uma limpada nesse slide aqui, o que a gente pode concluir? Embora os macrófagos eles façam parte da imunidade inata àquele micro-organismo, a magnitude da resposta ela vai ser maior quando essa célula ela é ativada pelos linfócitos TH1. Okay? Isso explica o porquê da resposta imune adaptativa ser capaz de erradicar esses micro-organismos aqui que de algum modo evoluíram a resistir à imunidade inata. Okay? Então suponhamos aqui que eu tenho um macrófago que foi lá, fagocitou um determinado micro-organismo, ele não conseguiu erradicar, matar aquela bactéria, por exemplo. Então aqui esse papel aqui da imunidade adquirida, ele vai dar aí um poder maior de morte, de destruição dessas bactérias por esses macrófagos. Ok? Beleza? Pessoal, então vamos dar continuidade agora aqui, vamos falar um pouquinho da TH2, ok? Desse subgrupo aqui, que vai estimular a imunidade mediada por eosinófilos e mastócitos, ok? A gente viu o papel dessas células lá na imunidade inata, ok? Essas células, elas têm um papel aí de atuar contra parasitas grandes, como os eumintos, ok? E também em respostas alérgicas. A gente vai poder perceber o seguinte, que essa resposta aqui, ela é independente de processos de fagocitose. A gente vai até ver aqui um pouquinho o papel dos macrófagos nesse tipo de resposta mediado pelo subgrupo TH2, mas aqui a gente não tem fagocitose, ok? Pessoal, as células TH2, elas produzem aqui uma das citocinas que elas produzem, é a IL4, a IL5 e a IL13, ok? Aqui no caso da IL4, a IL4 ela vai atuar sobre os linfócitos B, promovendo aqui a produção de um subgrupo de anticorpos que é o IgE. A gente falou um pouquinho desse IgE aqui na aula de anticorpos, onde um dos seus papéis é a estimulação de respostas alérgicas e também a ligação a parasitas grandes, ok? Em conjunto com esse IgE, também a gente vai falar um pouquinho mais detalhado disso lá nas aulas dos mecanismos efetores para anticorpos, tá? Aqui eu quero que a gente entenda o papel do subgrupo TH2, beleza? Então aqui um dos papéis desse TH2 é estimular a produção de IgE. Essa IgE, ela se liga aqui então a mastócitos, promovendo, por exemplo, a sua desgranulação. Essa desgranulação ela mata diretamente aqueles parasitas que estão sendo ali atuando como agentes infecciosos, ok? A IgE, ela também, além de mastócitos, ela age sobre os eosinófilos. Esses eosinófilos, eles precisam, além do IgE, também da atuação da IL5, ok? Produzidos pelas células TH2,
ok? E aqui ela tem um conjunto então, de respostas que vão, por exemplo, no caso dos eosinófilos, eles vão ativar essas células. E esses eosinófilos, olha aqui que interessante. Imagine que eu tenho aqui um euminto, e esse euminto ele vai ser reconhecido por essa classe de anticorpos, pelo esse IgE, e esse IgE ele vai ser reconhecido, aquela fração constante da IgE, vai ser reconhecido pelos eosinófilos. Então, o eosinófilo, quando ele é ativado tanto pela IL-5 quanto pela IgE, ele vai liberar aquele conteúdo intracelular de grânulos que são citotóxicos e ali ele vai desgranular diretamente sobre o euminto, promovendo a morte daquele parasita, ok? Aqui a gente pode perceber que é um processo que é extremamente radical, por quê? Porque aquele conteúdo tóxico foi liberado em cima do euminto. Então, não é um processo de morte ali intracelular, é um processo externo, então aquilo ali gera um processo inflamatório muito grande, ok? Então, é uma resposta muito exacerbada característica para eumintos, beleza? E esse processo, então, é responsável por matar esses parasitas que a gente não consegue fagocitar. Essa célula aqui, olha, um euminto, ela é muito grande para ser fagocitado. Por isso a gente tem esse braço da imunidade aqui para conseguir exterminar esses tipos de parasitas, ok? A gente pode perceber que, além desses papéis que a gente acabou de ver, muitas das citocinas produzidas aqui, elas também vão promover um processo que a gente chama de expulsão dos parasitas dos órgãos mucosos. O que é isso? Olha, vamos aqui pegar aqui outro conjunto de interleucinas, a citocina 4 e 13. Essas citocinas aqui, elas agem na porta de entrada desses micro-organismos, dos eumintos, promovendo, por exemplo, a estimulação do peristaltismo, ela estimula a secreção de muco intestinal, de modo a inibir basicamente ali a entrada desses micro-organismos, ok? Então, também aqui um papel exercido pela célula TH2, beleza? As células TH2 elas também secretam citocinas que vão inibir aquela ativação clássica dos macrófagos, ok? Então, uma dessas interleucinas aqui não está expresso, que a gente tem aqui a interleucina 4, a 13, mas também a interleucina 10, ela vai inibir o macrófago da sua função fagocítica, ok? Então, aqui, quando eu tenho aqui uma grande quantidade de TH2, ela vai inibir aquele processo de fagocitose do macrófago e vai ativar uma outra função desse tipo celular. Ele vai promover a ativação alternativa dos macrófagos. Essa ativação alternativa, o nome alternativa, vem devido a ser contrária aquele papel clássico do macrófago que é a fagocitose, ok? Então, quando eu falar ativação alternativa, eu estou falando que esse macrófago ele não vai fagocitar, mas ele vai ser estimulado a secretar, por exemplo, fatores de crescimento que vão agir sobre a síntese de colágeno, sobre fibroblastos para produzir esse colágeno e também estimular o que a gente chama de fibrose, ok? Participando do reparo tecidual. Ok? Então, olha aqui, a gente não viu que, por exemplo, lá a gente tem a ativação de eosinófilos. O eosinófilo ele não vai degranular, vai liberar vários grânulos tóxicos ali para matar aquele euminto. Aquilo ali vai promover um processo de inflamação extremamente exacerbado naquele tecido, no local de infecção. Ok? Então, aquele local de infecção ele precisa ser reparado. E esse processo de reparo é principalmente mediado por ação dos macrófagos, que vão estimular o aumento da fibrose, o aumento de colágeno para reparar aquele tecido. Okay? Então aqui eu tenho uma função alternativa àquela função clássica de fagocitose dos macrófagos. Aqui ele não vai estar fagocitando, ele vai estar promovendo a recuperação do tecido. Ok? Ficou claro? Isso aqui então também é um processo mediado pelas células TH2. Beleza? Resumindo aqui, o que a célula TH2 ela promove? Ela promove o auxílio na morte de parasitas grandes que não podem ser fagocitados. Ela estimula a produção de IgE,
ela estimula a ativação de mastócito e eosinófilo. Essas células que, ao serem degranuladas, elas vão matar aquele agente infeccioso grande que não pode ser fagocitado. Ao degranular, ao gerar ali fora da célula, ali naquele local de infecção, a gente tem ali um grande processo de inflamação que pode causar danos ao tecido do local onde está tendo aquela infecção, e para isso também o TH2 estimula o macrófago a sua ativação alternativa, promovendo aqui aumento de fibrose, aumento na síntese de colágeno, promovendo ali o reparo tecidual após aquela lesão, certo? Ficou claro? Beleza, vamos aqui finalizar então falando sobre o subgrupo T17, certo? O TH17 ele vai induzir a inflamação também, ok? E ele vai funcionar para destruir bactérias extracelulares e fungos, ok? As células TH17 elas vão secretar principalmente aqui, que olha, a interleucina 17, ok? Que vai induzir a produção de quimiocinas. Olha aqui, vamos pegar aqui nos tecidos onde essa interleucina 17 age, como alguns leucócitos, células teciduais. Ela vai induzir a produção aqui de quimiocinas, de algumas outras interleucinas que vão gerar respostas inflamatórias. Dentre elas, o recrutamento de neutrófilos e de monócitos, ok? Para os locais que foram reconhecidos aqueles antígenos. Então, naqueles locais onde eu tive ali bactérias extracelulares, fungos, eu preciso de promover fagocitose daqueles agentes infecciosos. Então, quem promove esse estímulo são as TH17, ok? Então, esse recrutamento aqui vai gerar uma resposta inflamatória, que mais uma vez uma comunicação entre imunidade inata e imunidade adquirida. Eu vou estar direcionando aqui células da imunidade inata para combater aqueles agentes infecciosos extracelulares, ok? Além disso, algumas das citocinas formadas pelas células TH17, também aqui, olha, principalmente a IL-22, elas vão ajudar na manutenção da integridade dos tecidos, da barreira epitelial, trato intestinal e outros tecidos também, ok? E, para tanto, essas células TH17 elas vão estimular essas células teciduais a produzirem peptídeos antimicrobianos, ok? Então, essas células elas vão se tornar mais resistentes. Eu vou ter uma barreira física mais robusta que vão impedir que aqueles agentes infecciosos extracelulares ganhem nosso sistema circulatório. Ok? Então essa produção aqui gera, por exemplo, a produção de defensinas, de catalepsidinas, que são antibióticos naturais, certo? São antimicrobianos que vão atuar ali como antibióticos endógenos, localmente produzidos, beleza? Aumentando então essa função de barreira física, protegendo aí ainda mais contra esses agentes infecciosos extracelulares, beleza? Então a gente vai ficar por aqui. A gente falou então de 3 grupos de células TCD4, a TH1, TH2, TH17, cada um tem o seu papel. Na próxima videoaula a gente vai falar sobre o papel das células TCD8 ao serem transformadas em células efetoras citotóxicas, ok? Fico aguardando então vocês nessa próxima videoaula.